Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, muito bom dia, muita paz, saúde, alegria e prosperidade para você. Muito bom dia, trabalhador, trabalhadora, você em casa, você indo para o trabalho, para a escola. Seja bem-vindo ao Agir de Deus desta manhã especial. E essa semana estamos falando sobre portas abertas. Daqui a pouquinho vamos entrar em mais uma porta para abençoar você. E no final temos a nossa oração por todos vocês. E falando em oração, se você quer incluir o seu nome na oração, envia para cá através do WhatsApp, código 41 99 615 5162. 99 615 5162, código de área 41. Queridos, eu quero aqui em nome de Jesus agradecer a você que tem sido um agente de Deus. Agentes de Deus são pessoas que nos ouvem, que recebem as instruções através do nosso ministério, seja pelo rádio, pela internet, pelo canal do YouTube, ou seja, a maneira que você está nos ouvindo aqui. Você semeia voluntariamente uma oferta. São pessoas que se identificam e querem mensalmente, conforme a sua prosperidade, semear uma oferta, uma contribuição. Muito obrigado a você que tem sido agente de Deus. Você nos ajudando, a gente continua aqui também, nessas manhãs de fé e milagres, levando essa esperança para o povo e dando ensinamentos preciosíssimos para uma vida melhor. E se você está pensando, pastor, estou sendo chamado hoje, eu quero semear uma oferta, como faço? Você sabe que no final aqui da oração sempre colocamos uma vinheta com a conta do Banco do Brasil, do Agindo Deus Quem Impedirá. Mas você pode acessar o nosso site agindo Deus Quem Impedirá.com.br. Agindo Deus Quem Impedirá.com.br. Entrou nesse site, clica lá em contato. Ali tem a conta, tem o Pix, e você semeando, a gente agradece demais e muito obrigado, e que Deus possa abrir portas financeiras para você no dia de hoje. Muito obrigado pelo seu apoio, que Deus te abençoe e te prospere muito, em nome de Jesus. Por último, você pode também seguir Agindo Deus Quem Impedirá no nosso Instagram. Tem o Instagram? Clica lá, terminou o programa, vai lá para o Instagram e clica lá no Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá, e seja abençoado também nesta rede social, porque ali a gente sempre coloca também alguns áudios, alguns vídeos, algumas mensagens para edificar a sua vida. Gente, a nossa palavra então dessa semana é portas abertas, baseado em Apocalipse capítulo 3, versos 7 e 8, e eu quero ler o verso 8, que ele diz assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Vou parar por aqui, uma porta aberta. Hoje, dentro dessa visão de portas abertas, eu quero dizer o seguinte, quero informar você o seguinte: nós andamos de fé em fé. Há pessoas, ou tem pessoas, que dizem assim: eu só vou fazer algo quando eu me sentir pronto. Querido, muitas coisas na vida, se você esperar ficar pronto, você não vai dar o seu passo de fé. Então é necessário começar. Comece com o que tem, com o pouco que você tem, mas faça alguma coisa. Por quê? Porque a nossa vida, ou a vida, as oportunidades, os desafios, os relacionamentos e mais tarde a velhice e no fim a morte, todos esses eventos têm um jeito de dizer: quer você esteja pronto, quer não esteja pronto, aqui estou eu. Ou seja, a vida, as oportunidades, os desafios, os relacionamentos e assim por diante. Então, isso acontece com todo mundo. Então, não espere achar que está pronto para fazer algo. Você pode ser, você está sendo formado, você pode crescer tanto na questão da fé, na questão profissional, nos seus negócios. Então é bacana quando você estuda um assunto, se dedica a uma área dos seus negócios,
Mas você não vai esperar ficar totalmente pronto para fazer algo, mesmo porque nunca a gente vai estar pronto 100%. A gente vive aprendendo, né? Então, o sentir-se pronto é algo muito superestimado, né? Então, mas eu quero informar vocês o seguinte: Deus está em busca de obediência. Esta é a palavra de Gênesis Apocalipse. Obediência. Então, quando o Senhor Deus levou o povo de Israel para a terra prometida, ele primeiro os fez o quê? Entrar no Jordão e depois partiu as águas do rio. Ou seja, se eles tivessem aguardado uma confirmação, ainda estariam parados na margem do rio. Então, olhe bem essa frase que pode te ajudar. A fé cresce quando Deus diz a alguém, vá, e a pessoa diz, sim, eu vou. Ou seja, isso é obediência. Talvez, queridos, talvez a maior porta apresentada na Bíblia seja uma citada no fim do Evangelho de Mateus. Jesus manda seus discípulos partirem para mudar o mundo. Ele deu uma ordem, ele deu uma direção. Jesus envia então seus discípulos para partirem para mudar o mundo. Mas eles estavam naquele momento com dois problemas sérios. O primeiro é que eles estavam apenas em 11 discípulos. Nessa ocasião não tinha os 12, só tinha 11. E durante todo o Evangelho, o número 12 lembra aos leitores que os discípulos foram escolhidos para que fossem uma imagem das 12 redimidas e restauradas tribos de Israel. Então, meus amados, 12 é o número da integridade. 12 é o número da completude, da prontidão, mas eles não têm pessoas o suficiente. Estava faltando um. Então esse era um problema dentro dessa visão que nós estamos falando. Contudo, não se trata apenas do fato de eles estarem em número insuficiente. Quando viram, diz a Bíblia, Mateus 28, 17 diz, quando ouviram, viram quem? Jesus, né? Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Olha que palavrinha aqui, essa palavra tem ensinamento, ó. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, o primeiro problema tem a ver com quantidade. Eles não estavam em 12, estavam em 11. E o segundo, com a qualidade. Eles não têm discípulos em número suficiente. E aqueles que têm, não acreditam bastante. Não parece algo familiar para você? Quando você diz assim, mas eu não tô totalmente completo para esse desafio. Tá faltando alguém na equipe. Nossa equipe é pequena. A nossa liderança tem poucas pessoas. Sabe? Quando você começa a olhar isso, outra, será que vai dar certo? Será que... Então, são coisas, né? São coisas que bloqueiam, mas Deus está no controle de tudo. Se você tem essa confiança, entenda uma coisa. Esse grupo aqui que eu estou falando de Jesus, que Jesus escolheu para mudar o mundo, ele não diz, primeiro, vamos arranjar o número suficiente, ou primeiro, vamos conseguir fé suficiente. Não. Jesus simplesmente diz, vocês irão. Então Jesus os designou, Jesus os enviou, porque daí ele estava dizendo o que para eles? Cuidaremos dessa questão de fé e de número enquanto vocês estiverem cuidando da questão da obediência. Eu estou enviando vocês e pronto, e acabou. Você está entendendo o que Deus está falando? Sabe quando você não vai para frente em nada porque você está esperando ter tudo pronto? Sabe aquela pessoa que diz assim, eu vou ajudar, eu queria ser rico para ajudar os pobres, eu queria ter muito dinheiro para ajudar o ministério, eu queria ter muito isso para ajudar aquilo. Quantas e quantas pessoas não têm nada porque fica com esse discurso? E o que Jesus quer? Ele quer que o pouco que você tem, você já faça alguma coisa. Deus nunca chamou ninguém pronto. Deus nunca chamou alguém que esteja pronto. Ninguém está pronto. Deus, quando chamou pessoas, eu vou dar o nome de alguns aqui, da Bíblia, alguns personagens bíblicos, né? Por exemplo, Moisés. Moisés, olha o que diz aqui sobre Moisés.
Nunca tive facilidade para falar. Não consigo falar bem. Êxodo 4, verso 10. Então Moisés deu essa desculpa para Deus. Eu não falo bem. Eu tenho dificuldade de falar. Então o que a gente percebe? Quando Deus chama alguém para fazer alguma coisa, ninguém responde dizendo estou pronto. Eis-me aqui, estou pronto, estou prontinho, Deus. Não. Ele chama pessoas incapazes, incompletas, mas Deus vai capacitá-los. Então Deus está te chamando, meu amado e minha amada ouvinte. Você não está me ouvindo por acaso. Outro personagem bíblico, o Gideão. Lembra de Gideão? Juízes 6, verso 15. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Mais aqui colocando o quê? Um obstáculo, se achando incapaz para aquela missão. O próprio Abraão, considerado o pai da fé, Gênesis 17, 17, poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Posso dizer outros personagens, vou usar aqui uma personagem, uma mulher, por exemplo, uma mulher, a Ruth 1, verso 1, houve fome na terra, a Ruth falou. Outra mulher, Esther 4, verso 11, existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei, sem por ele ser chamado, será morto. Ou seja, Esther estava num lugar estratégico, ela estava num lugar porque Deus permitiu ela estar lá, mas ela tinha que conversar com o rei. E para aquele assunto, o rei que tinha que chamar. Se o rei não chamasse, a pessoa estava correndo o risco de ser morta. Mas Esther estava lá e Deus estava com Esther. E deu tudo certo porque Deus estava naquele negócio. Então é isso que você precisa compreender. Você pode aplicar essa palavra no teu crescimento espiritual, teu relacionamento com Deus, a tua família, o teu casamento, a tua empresa, os teus negócios, não é? Imagina que para casamento, por exemplo, né? Quando eu estiver pronto eu vou casar. Quando que a pessoa vai estar pronta para casar, né? Ela tem que ser uma pessoa maior de idade, responsável e outras coisas mais. Mas não vai estar pronta, ela encontra alguém, se amam, paixão, amor, namoro, noivado, casamento e assim por diante. Não é verdade? Então tem que dar o primeiro passo. Então a palavra de hoje é portas abertas, mas lembre-se, o que você tem na mão? Faça, vá à luta, vá à batalha, não espere achar que vai ficar pronto. Comece com o que você tem. Tenha humildade de começar com o que você tem, que Deus fará a parte maior prosperar. Faça, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Que Deus te abençoe poderosamente com esta palavra. Vá em fé, vá na fé, caminhe na fé, porque portas se abrirão para você. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar por mais uma palavra de fé, por mais uma porta aberta no dia de hoje. O Senhor sabe, Deus, onde estamos chegando, quem estamos alcançando, Pai, quantas pessoas, homens, mulheres, jovens, onde chega esta palavra, chega ali uma luz para essa pessoa, que abra a mente dessa pessoa para ela entender que o Senhor tem coisas maiores para a vida dela. Abençoa os ouvintes, tanto a sua vida espiritual, a sua vida física, a sua vida emocional, psicológica, a sua vida profissional, financeira. Abençoa os casais, abençoa os nossos jovens, os adolescentes, as crianças, a família querida que nos acompanha neste momento. Milagres criativos estejam acontecendo no dia de hoje na vida desse nosso ouvinte. Repreendemos a doença, a enfermidade, o espírito de miséria, o espírito de enfermidade, todo mal bata em retirada agora, em nome de Jesus. Pai, libera uma bênção também para os nossos agentes de Deus, para aqueles que apoiam o ministério Agindo Deus Quem Impedirá, através da sua semente de fé. Abençoa, prospera e multiplica, e portas venham se abrir também financeiras para os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus Quem Impedirá e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.